Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais uma lição da Escola Sabatina, que tem como tema os temas de João. E eu vou estar falando para vocês o primeiro tema hoje, que está imperdível. Antes de eu iniciar esse tema, se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeos e compartilhem o meu vídeo com muitas pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria de Deus para a gente iniciar o tema. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse sábado. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Pai querido, nos dê sabedoria para a gente entender a lição da Escola Sabatina, que tem como tema de João. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine com o Teu Espírito Santo, Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a lição 1 da Escola Sabatina tem como tema sinais que apontam o caminho. E o verso para memorizar diz assim: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, quando Jesus ressuscitou, Jesus ficou ainda na terra. Ele fez mais milagres que não foram registrados na Bíblia. Mas esse que nós vamos aprender hoje está registrado para nós, para a gente crer em Jesus Cristo. Porque a gente crendo em Jesus Cristo, a gente tem vida em seu nome. Jesus é a nossa vida. É Ele que nos dá a vida. Jesus é o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, que derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário e nos libertou do pecado. Por que João escreveu seu evangelho? Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus ou algum de seus ensinos específicos? Sobre o poder e a influência do Espírito Santo, João explicou por que o apóstolo disse que, embora muitas outras coisas pudessem ter sido escritas sobre a vida de Cristo, as histórias que ele inclui foram registradas para que os leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivesse vida em seu nome. Nesta semana, estudaremos alguns dos primeiros milagres de Jesus, conforme relatados por João, desde a transformação da água em vinho em um casamento e a cura do filho de um oficial, até a cura do paralítico no tanque de Betesda. João chama esses milagres de sinais. Nesse caso, sinais não se referem a algo como uma placa de trânsito, mas a eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda. Jesus é o Messias. Em todos esses relatos, encontraremos exemplos de pessoas que responderam com fé, e os exemplos delas nos convidam a fazer o mesmo. Então, nós vamos aprender tudo hoje na lição 1, os sinais, os milagres que Jesus fez e a fé dessas pessoas que elas tiveram. Vamos para o primeiro sinal que Jesus fez. Tem como tema casamento em Caná. Jesus realizou esse milagre em Caná da Galileia. Aqui a pergunta número 1. Leia João 2, do 1 ao 11. Que sinal Jesus fez em Caná e como isso ajudou seus discípulos a crer nele? Vamos ler esse primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galileia. Vamos lá. João capítulo 2, verso do 1 ao 11. Diz assim, verso 1.
No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então Jesus, Maria e seus discípulos foram convidados para um casamento. Estava tendo uma festa de casamento ali. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, de tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui nesses versos capítulo 2 de João até do 1 a 11, é o primeiro sinal que Jesus fez. Foi num casamento. Acabou o vinho. E quando acabasse o vinho numa festa de casamento, tinha que dispensar os convidados. E a mãe de Jesus chamou: filho, o vinho acabou. E Jesus disse assim: que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. E Maria olha para os serviçais que estavam ali e fala: faça tudo o que eles lhe mandar. E Jesus mandou que eles enchessem os potes com água. E encheram. E Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E esse vinho foi o melhor da festa. Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez, mostrando que ele era o Messias enviado de Deus. E seus discípulos creram nele. Então esse foi o primeiro sinal. Que diz assim: quando os discípulos viram Jesus realizando o milagre da transformação da água em vinho, isso ofereceu evidências em favor da decisão deles de segui-lo. Afinal, como esse sinal tão poderoso não apontaria para Jesus como alguém enviado por Deus? Os discípulos provavelmente ainda não estavam prontos para entender que ele é Deus. Moisés era o líder dos israelitas e tirou Israel do Egito por meios de inúmeros sinais e maravilhas, que está aqui em Deuteronômio 6, 22 e 26, 8. Vamos ler esse relato. Em Deuteronômio 6, 22 diz assim: o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Em Deuteronômio 26, verso 8 diz assim: por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Então o Senhor tirou o povo de Israel do Egito com sinais e maravilha, mostrando o seu poder no Egito. Deus fez milagres lá no Egito e tirou o povo de Israel de lá. Continuando, Deus o usou para libertar Israel dos egípcios, que ele era um certo sentido salvador do povo. Deus profetizou por meio de Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele e pediu a Israel que o ouvisse. Deuteronômio 18:15 diz assim:
O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, que profeta que Deus ia enviar para o povo, que ia se levantar, Jesus Cristo. Ele que ia se levantar lá para frente. Jesus ia vir, que veio a esta terra. Ele é esse profeta que Moisés escreveu. Continuando. Esse profeta era Jesus. Em João 2, ele fez o primeiro sinal que apontava para a libertação de Israel do Egito. O rio Nilo era um recurso essencial para os egípcios, que o consideravam uma divindade. Uma das pragas do Êxodo foi dirigida ao rio. Suas águas foram transformadas em sangue, em Caná. Foram transformadas em sangue. Em Caná, Jesus realizou um milagre semelhante, mas em vez de transformar água em sangue, transformou-a em vinho. A água veio de 6 potes de pedra, que eram usados para purificação em rituais judaicos, ligando o milagre ainda mais aos temas bíblicos da salvação. Ao narrar a transformação da água em vinho, e assim referir-se ao Êxodo, João estava apontando para Jesus como nosso libertador. O que o anfitrião da festa achou do vinho não fermentado que Jesus ofereceu? Ele ficou realmente surpreso com a qualidade da bebida e, sem saber do milagre que Jesus tinha realizado, pensou que havia guardado o melhor vinho para o final. O termo grego oinos é usado tanto para o suco de uva fresco quanto para o vinho fermentado, que está no Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 1377 e 1378. Ellen G. White afirma que o suco produzido pelo milagre não era alcoólico. O Desejado de Todas as Nações, página 110. Sem dúvida, aqueles que sabiam o que tinha acontecido ficaram surpresos. Então esse foi o primeiro sinal que Jesus fez no Caná da Galileia, transformando água para o vinho. Como nós vimos, a primeira praga no Êxodo, o rio se transformou em sangue. A primeira praga que caiu no rio Nilo. E Jesus não transformou a água em sangue, transformou a água em vinho. E esse vinho não era alcoólico. E esse vinho foi o melhor da festa. Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez num casamento em Caná da Galileia. Agora nós vamos para o segundo sinal que Jesus fez na Galileia. Durante seu ministério terrestre, Jesus realizou milagres que ajudaram as pessoas a crer nele. João registrou esses milagres para que outros também crescem em Jesus. Pergunta número 2. Leia João 4, do 46 ao 54. Por que o evangelista faz uma conexão com o milagre realizado na festa do casamento? Vamos ler esse segundo sinal que Jesus fez na Galileia. João 4, do 46 ao 54. Vamos lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho no casamento. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou
a que hora seu filho tinha melhorado. Eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Olha, esse oficial do rei, seu filho estava muito doente, estava à beira da morte. E esse oficial chega até Jesus e fala assim: Senhor, vamos até minha casa, o meu filho está muito doente, ele está à beira da morte. E Jesus disse para ele assim: vai, teu filho vive. E o oficial não duvidou da palavra de Jesus. Ele creu na palavra de Jesus e foi para a sua casa. Chegando à sua casa, os seus servos vieram ao seu caminho e falaram: o teu filho está vivo, o teu filho está vivo. E o oficial entrou e viu seu filho vivo. Ele disse: que horas que foi isso? A 1 hora, como Jesus havia predito. E todo mundo ali de sua casa creram em Jesus. Este foi o segundo sinal que Jesus fez no Caná da Galileia. Olha que autoridade de Jesus. O que nós temos que fazer? Crer em Jesus. Crer. E Jesus nos deu a salvação. Só basta você crer e ter fé. Ao relatar o segundo sinal que Jesus fez na Galiléia, João aponta para o primeiro sinal ocorrido nas bodas de Caná. Ele parece estar dizendo: os sinais que Jesus fez irão ajudá-lo a compreender quem ele é. Então João acrescentou: este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia. À primeira vista, a resposta de Jesus ao pedido do oficial parece dura. No entanto, esse oficial fez da cura do filho a condição para crer em Jesus. Por isso, Cristo leu o coração dele e identificou uma doença espiritual mais profunda do que a doença que ameaçava seu filho, como um raio que corta o céu. O homem subitamente reconheceu que sua pobreza espiritual poderia custar a vida do filho. É importante reconhecer que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Outras pessoas realizaram milagres. Algumas eram profetas verdadeiros, outras eram falsos profetas. Os milagres revelam apenas a existência do sobrenatural. Eles não significam por si só que vem de Deus. Temos que tomar cuidado com os milagres. O diabo também pode fazer milagres. O diabo também pode curar. Temos que tomar cuidado com isso. Olha o que diz aqui: Satanás também pode realizar milagres. Se com essa palavra queremos dizer atos sobrenaturais. O oficial angustiado lançou-se à misericórdia de Jesus, suplicando-lhe que curasse seu filho. A resposta de Jesus foi tranquilizadora. Ele disse: vá, o seu filho vai viver. No original grego, a expressão vai viver está no tempo presente. Esse uso é chamado de presente futurista, em que um evento futuro é mencionado com tanta certeza como se já estivesse acontecendo. O homem não correu para casa, mas crendo em Jesus. Chegou só no dia seguinte e descobriu que a febre havia deixado o filho exatamente na hora em que o Senhor disse aquelas palavras. Que razão poderosa para crer em Jesus. Aquele oficial, ele teve fé, ele acreditou nas palavras de Jesus, ele creu em Jesus e foi. Chegando outro dia na sua casa, o seu filho estava curado. Olha que palavra poderosa de Jesus.
Esse foi o segundo sinal que Jesus fez no Caná da Galileia. Essa foi a lição de segunda-feira. Vamos para a lição de terça. O milagre junto ao tanque de Betesda. O próximo sinal que João registra aconteceu junto ao tanque de Betesda, que está lá em João 5, do 1 ao 9. Vamos ver esse milagre. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta ali. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Este foi outro sinal que Jesus fez. Ele curou um paralítico que havia 38 anos paralítico. Ele chegou para o paralítico e falou: "Você quer ser curado?" O paralítico falou: "Senhor, eu não tenho ninguém que me leve nas águas. Quando as águas ficam agitadas, eu tento ir e o outro vai à frente de mim." Jesus falou para ele: "Pegue a tua maca, levante e ande." Este foi o outro sinal que Jesus fez. Curou um paralítico que havia 38 anos. A pessoa ficar 38 anos paralítico é horrível. As pernas não se mexem, o sangue não circula. Aquele paralítico ali que vivia mendigando, pedindo esmolas. Às vezes ele tinha uma família. Ele se afastou da família por causa dessa enfermidade. E Jesus, quando chega, você quer ser curado? E Jesus fala: "Pegue a tua maca e ande." Naquele momento, os músculos de suas pernas começaram a circular, começaram a funcionar, o sangue começou a circular. Aquele paralítico estava falando com o dono da vida, estava falando que criou as pernas e os braços. Quem era? Jesus. E Jesus restabeleceu a saúde dele. Imagine a alegria desse paralítico, como que ele ficou. Aí ele voltou às suas atividades normais. Acreditava-se que, de vez em quando, um anjo agitava a água e que o primeiro doente a entrar no tanque era curado. Como resultado, os pórticos do tanque ficavam lotados de pessoas que esperavam ser curadas. Na próxima vez em que isso acontecesse, Jesus foi a Jerusalém e, ao passar perto do tanque, viu a multidão à espera de um milagre. Que cena deve ter sido! Aquelas pessoas, algumas muito doentes, esperando uma cura que jamais viria. Que oportunidade para Jesus! Pergunta 3. Visto que as pessoas que estavam junto ao tanque queriam ser curadas, por que Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado? Quando alguém está doente há muito tempo, acaba se acostumando com isso. Por mais estranho que pareça, às vezes pode ser perturbador deixar esse problema para trás. Em sua resposta, o homem deu a entender
que desejava ser curado. O problema é que estava procurando a cura no lugar errado. Enquanto aquele que criou as pernas humanas estava bem na frente dele, o homem mal sabia quem estava falando com ele. Depois da cura, deve ter começado a compreender que Jesus era alguém especial. Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele. Disse simplesmente: levanta-te, toma teu leito e ande. Mas a fé do homem se apoderou daquelas palavras. Cada nervo e músculo vibrou com nova vida, e a energia da saúde encheu os membros paralisados. Sem duvidar, determinou-se a entender a ordem de Cristo, e todos os músculos obedeceram à sua vontade. Colocando-se rapidamente de pé, sentiu-se capaz de realizar todas as suas atividades. Jesus não dera nenhuma certeza de auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 202 e 203. Aquele homem que havia paralítico 38 anos, ele creu nas palavras de Jesus. Ele acreditou e foi curado por Jesus. Então nós temos que ter fé que o milagre pode acontecer na sua vida. Se você está passando por alguma doença, creia em Jesus, ore a Deus e tenha fé e acredite que a cura virá. Deus pode te curar, basta você acreditar e ter fé. Porque na Bíblia Sagrada diz assim: impossível. Se a gente não tem fé, a gente não agrada a Deus. Para agradar a Deus, a gente tem que ter fé e acreditar. Foi o que esse homem fez. Ele teve fé e acreditou nas palavras de Jesus e foi curado. Oração de quarta-feira. Corações duros. Sinais, maravilhas e milagres por si só não provam que alguma coisa é de Deus. Mas, por outro lado, quando vem dele, é perigoso rejeitá-los? Aqui, pergunta número 4. Leia João, capítulo 5, versos 10 a 16. Que lições aprendemos com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado? Vamos ler esse relato. Verso 10. Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Então, os judeus falaram para aquele homem que Jesus havia curado: você não pode carregar a maca, porque é sábado. Não é lhe permitido carregar a maca. Verso 2. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então ele falou para mim pegar a minha maca e andar. Falou para o paralítico. Jesus falou para o paralítico. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Queridos, Jesus estava fazendo o bem aos sábados. Jesus, ele curou esse homem no sábado. Jesus fez esse homem voltar a andar. E esses líderes religiosos têm corações duros. Já começou criticando aquele homem: você não pode carregar essa maca porque é sábado. Os judeus tinham corações duros, esses líderes religiosos.
tinham corações duros, eles não criam em Jesus. Jesus curou esse homem no sábado e os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo milagre aos sábados. Sendo que Mateus capítulo 12, verso 12, diz assim: é lícito fazer bem aos sábados. É lícito fazer o bem ao sábado. Jesus estava fazendo apenas o bem. E esses líderes tinham corações duros. Quando Cristo se revelou ao homem que havia sido curado, este imediatamente disse aos líderes religiosos que Jesus fizera isso. Poderíamos imaginar que esse seria o momento perfeito para louvar a Deus, mas em vez disso, os líderes perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Entre os judeus, as curas eram permitidas no sábado apenas em caso de emergência. Aquele homem estava paralítico há 38 anos, então era um caso de emergência. Esse homem precisava ser curado. Portanto, sua cura não se tratava de emergência. Além disso, porque haveria necessidade de carregar o leito. Alguém que tinha poder divino para realizar tal milagre também deveria saber se era permitido levar um leito para casa no sábado. Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas a verdades bíblicas mais profundas, para além de regras e regulamentos humanos, em que alguns casos acabavam ofuscando a verdadeira espiritualidade. Pergunta número 5. Até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas, apesar das evidências? Vamos ler Marcos 3, 22. Que diz assim: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe do demônio, é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhe falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Aqui, Mateus 12, verso do 9 a 14. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles perguntaram: é permitido curar no sábado? E eles respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Então, esses fariseus, esses mestres da lei, estavam querendo procurar um jeito de matar Jesus, porque ele curou esse homem das mãos mirradas no sábado. Não é permitido fazer o bem ao sábado? É permitido sim fazer o bem, e Jesus fazia isso. Jesus respondeu para ele: se você deixar uma ovelha cair no buraco, você vai deixar a ovelha lá e não vai tirá-la do buraco? Então é permitido fazer o bem ao sábado. Foi isso que Jesus disse para esses mestres da lei e esses fariseus que tinham corações duros. Esses fariseus falando que Jesus expulsava, fazia os milagres por Beelzebu. Jesus era o enviado de Deus. Jesus falou para eles: como Satanás pode expulsar Satanás? Não existe isso. Olha que esses mestres da lei tinham na cabeça. Acho que tinha que pegar o martelo, martelar o prego solto desses mestres da lei, martelar a cabeça deles, para ver se o prego entrasse, eles começassem a crer a Jesus. Mas eles tinham corações duros. Agora vamos para a parte de quinta-feira. As reivindicações de Jesus. O milagre junto ao tanque de Betesda deu uma ótima oportunidade para que João enfatizasse quem é Jesus. O evangelista dedica 9 versos para descrever o milagre e cerca de 40 versos para descrever
aquele que realizou o milagre. Pergunta número 6. Por que Jesus foi perseguido para fazer o milagre no sábado? Vamos ler João 5, 16 ao 18. Por que Jesus foi perseguido? Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, aqui está a resposta, no verso 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então os judeus passaram a perseguir a Jesus porque ele estava falando que era Deus, que tinha Deus como seu próprio pai e se igualando a Deus e violando o sábado. Então, por isso que os judeus começaram a perseguir Jesus. Esse homem não é de Deus, ele está violando o sábado, ele está fazendo milagre no sábado, e está falando que Deus é seu próprio Pai e se igualando a Deus. Por isso que os judeus passaram a perseguir Jesus. À primeira vista, é enigmático que pareça dizer que Jesus violava o sábado. No entanto, um estudo mais atento deixa claro que, de acordo com o próprio Jesus, o trabalho que ele fazia no sábado estava em perfeita harmonia em seu relacionamento com o Pai. Deus não para de sustentar o universo no sábado. Consequentemente, ao fazer aquela atividade no dia sagrado, Jesus estava reivindicando ter natureza divina. Os líderes religiosos o perseguiram com base na suposta violação do sábado, em sua reivindicação de igualdade com Deus. O que Jesus disse para ajudar os líderes e vê-lo como ele é, algo atestado de modo poderoso pelo milagre realizado. Jesus defendeu suas ações em 3 etapas. Primeiro, ele explicou seu relacionamento íntimo com o Pai. Jesus mostrou que ele é o Pai, age em harmonia, a tal ponto que ele tem poder para julgar o mundo quanto para ressuscitar os mortos. Vamos ler João 5, 25 a 30. Diz assim: Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ao ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então Jesus, ele tem poder para ressuscitar os mortos. Jesus tem autoridade para julgar o mundo, porque o Pai deu autoridade para ele. E aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida. E aquelas pessoas que morreram, que não fizeram bem, ressuscitarão para condenação. Aquelas pessoas que não creram em Cristo. Então Jesus tem o poder para fazer isso, porque Deus deu autoridade para ele. E o julgamento de Jesus é justo. Quando Jesus voltar, ele vai julgar o mundo com justiça. Não é que nem esse julgamento que tem aqui no mundo, um julgamento que não tem justiça. A pessoa matou muitas pessoas, é solta. É considerado inocente. Isso é injusto. Mas o julgamento de Cristo não
é justo. Cristo vai trazer justiça a esse mundo quando Ele voltar aqui. Em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa: João Batista, os seus próprios milagres, o Pai e as Escrituras. Vamos ler São João 5,39. Olha que diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Você quer conhecer a Jesus? Você quer saber quem é Jesus? Vá às Escrituras Sagradas, leiam a Bíblia, que você vai conhecer a Jesus. Cada uma dessas testemunhas fala em favor de Jesus. Por último, Cristo apresenta aos seus acusadores a condenação deles, revelando o contraste entre seu ministério e o egoísmo dos líderes. Jesus disse que a condenação deles viria de Moisés. Está em João 5, do 45 ao 47. Vamos ler. Olha o que Jesus disse: contudo, não pense que eu o acusarei perante o Pai. Quem acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Então falou: se vocês não creem em Moisés, como crerão em mim? Moisés escreveu a meu respeito. Mas se vocês não creem em Moisés, vocês também não crerão em mim. Olha só, são palavras de Jesus. Então essa foi a lição 1. Então agora vamos para o estudo adicional de sexta-feira. Jesus não dera nenhuma certeza de auxílio divino a ele. O homem podia ter duvidado, perdendo a única oportunidade de cura. Contudo, acreditou na palavra de Cristo e, agindo de acordo com ela, recebeu força. Por meio da mesma fé, podemos receber cura espiritual pelo pecado. Fomos separados da vida de Deus. Temos a alma paralisada por nós mesmos. Somos incapazes de viver uma vida santa, tanto quanto aquele paralítico era incapaz de andar. Que essas pessoas tristes, lutadoras, olhem para cima. O Salvador se inclina sobre aquele que adquiriu por seu sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade: queres ser curado? Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Creia na palavra dele e ela será cumprida. Ponha sua vontade ao lado de Cristo. Seja qual for a prática pecaminosa, o desejo dominador que pela longa transigência aprisiona a mente e corpo, Cristo é capaz de libertar e anseia fazê-lo. Ele transmitirá vida à pessoa que está morta em sua transgressão. Jesus rejeitou a acusação de blasfêmia. Ele disse: minha autoridade para fazer a obra da qual vocês me acusam é o fato de que eu sou filho de Deus, um com ele em natureza, vontade e propósito. Então quem pode libertar você dos seus pecados é Cristo. Basta você ir a Ele, crer em Jesus. Meu querido, Cristo pagou o preço. Ele morreu numa cruz, derramou seu sangue precioso e libertou você. Ei, você que está vivendo no pecado, você acha que você está perdido? Não, você não está perdido. Basta você se entregar a sua vida a Jesus com o sangue precioso de Cristo. Ele vai limpar os seus pecados, vai deixar você branco como a neve. Você vai ficar limpo. E quando Cristo voltar, você vai subir com Ele. Cristo, Ele te ama. Mas Cristo deixou que você faça as suas escolhas.
Queridos, se entregue a Jesus. Fale da sua palavra para as outras pessoas. Essa foi a lição número 1, que tem como título Sinais que apontam o caminho. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em São João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo nele crer e não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai nos dar a vida eterna quando Ele voltar aqui. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. Eu preciso da ajuda de vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau!